Jorge Jesus ovacionado, ouça isso! Não é só os jogadores que fazem parte da equipa, todos vocês fazem parte da equipa. O mais importante aqui dentro é o Flamengo. Não é o treinador, nem é o jogador, é o Flamengo. Os resultados e os números do Jesus falam por si realmente. No Brasileiro a gente está aí com o Palmeiras na segunda posição a 10 pontos de diferença. Os jogadores do Flamengo também estão com números muito expressivos sobre esse esquema de jogo, né? Principalmente o Bruno Henrique e o Gabigol. O Flamengo chegou a mais de 100 gols já na temporada 2019. E é um time que parou de sofrer gol, né? Parou de ter vacilos na defesa. Essa escolha dele de vir para o futebol brasileiro aconteceu em meio a um momento da carreira em que ele não estava em ascensão na Europa, não tinha uma perspectiva muito interessante de permanecer por lá, onde ele já dirigiu os principais clubes de Portugal, conquistou títulos importantes. A filosofia de trabalho do Jorge Jesus, os métodos de treinamento do português se encaixaram perfeitamente com o elenco que estava sendo montado, que já vinha sendo idealizado. Eu diria até antes de 2019 começar, né, a gente já tinha uma base, né, uma base estruturada de equipe no Flamengo. Num primeiro momento, o Jorge Jesus chegou, trouxe uma comissão técnica numerosa e deixou claro para o Flamengo que tudo que seria decidido ali no trabalho dele, ele deveria ter total autonomia, assim como ele fez nas outras equipes por onde ele passou, em que ele implementa a sua filosofia de trabalho, decide os jogadores com quem ele quer contar, decide os profissionais do clube com quem ele quer contar. Então, partindo desse pontapé inicial, o treinador começou a implementar um método de trabalho e de treinamento que no primeiro momento até causou estranheza aos profissionais do Flamengo que aqui estavam e aos jogadores que também estavam não tão habituados com a filosofia que se via na Europa. Mas a partir do momento em que as vitórias começaram a vir, porque tecnicamente o time é muito bom, o Jorge Jesus conseguiu, acho que, implementar na plenitude tudo que ele pretendia. Ele é um técnico muito estudioso, é um autodidata, ele diz que tem os seus treinos e suas ideias desenvolvidas a partir da cabeça dele, não são necessariamente baseadas em algum outro trabalho. Tem uma inspiração no Cruyff, né, no holandês, e a gente vê que a premissa do trabalho dele é fazer o time atacar. Não há negociação com o Jorge Jesus, é para fazer o que ele pediu e ponto. Pode estar ganhando de 5-0, como aconteceu nessa semifinal da Libertadores contra o Grêmio. Ele nunca está satisfeito, ele nunca acha que está bom, e a gente até viu um pouco desse discurso nos jogadores do Flamengo recentemente, e a gente percebe esse discurso no futebol brasileiro de outros treinadores, mas não soa tão na prática quanto o Jesus está fazendo no Flamengo. Um modelo de pensamento que do dia a dia passa para os jogos de uma maneira já automática. É isso que surpreende, porque são só 4 meses de trabalho e a gente tem trabalhos de 1 ano, às vezes 2, que não ganham essa consistência, né, no futebol brasileiro. Para. A primeira qualidade do jogador é saber pensar o jogo. A segunda é saber decidir. Primeiro tem que pensar o jogo, saber o jogo. Depois tem que saber decidir e quem é que passa. Eu tenho reparado que para o nível do futebol brasileiro, né, porque a gente acompanha aqui, as entrevistas coletivas do Jorge Jesus são um nível muito alto. Quando um VAR não tem capacidade para analisar com todas as ferramentas à frente dele, não pode. Não pode, tem que ir embora. Não sabe, não tem capacidade para andar aqui nisto. Eu acho que tem sido um momento também importante para essa reflexão sobre o cenário nacional, né, de calendário, de seleção brasileira, e também tem as suas tiradas, né? Antes do jogo contra o Grêmio, ele teve a partida que o Flamengo perdeu mais jogadores e ele contou ali as lesões no dedo e aí fala que foram 5 lesões com fraturas e de uma forma engraçada. Um é casual, 2 pode ser, aconteceu, 5 com fraturas. E não é fraturas, às vezes o jogador tem uma fratura sozinho, do ligamento. Não, contacto dentro dos jogadores do Flamengo. Eu vou relatar uma cena que eu vi depois do jogo contra o Grêmio, né? Ele
está tornando um hábito depois dos jogos essa comunhão entre a torcida e o elenco do Flamengo, mas em alguns momentos ele prefere ficar à parte, né, dessa reunião ali dos torcedores exaltando o time. Mas durante o jogo é um Jesus e antes e depois dos jogos é outro Jesus. E o tempo todo o Jorge Jesus está indicando aos jogadores para onde colocam a bola, para onde se posicionar para evitar algum ataque adversário. Houve recentemente alguns relatos de que ele poderia querer voltar para o país natal e querer reestabelecer algum tipo de trabalho de ponta nas grandes equipes de lá. Eu conversei até com algumas pessoas próximas a eles que dizem que ele de fato tem muita ligação com Portugal, gosta muito, a família dele é de lá, não veio para o Rio, mas eu acho que essa coisa de Portugal ter abraçado o trabalho do Jesus aqui no Flamengo é importante até para a permanência dele. Ele tem um contrato até o meio de 2020 e o Flamengo vai conversar no fim do ano com ele para tentar a renovação. Mas há uma certa apreensão aí por conta justamente disso, né, dele ter essa identificação com o país dele e de repente pensar em trabalhos maiores aí depois dessa mostra aí do que ele é capaz aqui no Brasil. O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo. O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo. Papo, 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 vapo, 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 vapo,